Quem dera ser um peixe, parece um límpido aquário. Não, aquário não. Límpido oceano. Gostaria de ser um peixe, mas no oceano. Fazer borbulha. Vocês já pensaram que se tiver outra vida, né, depois dessa, o que vocês gostariam de ser? Vocês gostariam de voltar, né, ser humano? Ou vocês gostariam de voltar como um animal, né, um outro tipo de animal, porque também nós somos animais. Aí estava eu, por que veio, né, essa coisa? Por causa de vários fatores que eu vou falar. Estava na janela do meu quarto, e aí eu tava ali observando a vista e tal, e vi um gatinho lindo, um gatinho em cima do telhado, e ele andando assim, bem calmamente, daquele jeito bem gracioso que os gatos andam, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, na outra vida eu acho que se eu puder escolher, eu vou querer voltar um animal, eu não quero voltar gente não. E aí eu pensei, eu quero voltar um gato, porque o gato, ele vai pra onde ele quer, ele anda graciosamente, ele sobe pelos telhados, ele toma banho sozinho, ele não precisa vestir roupa, aliás, né? Nenhum animal precisa, né? E assim, ele é autossuficiente, ele tem uma personalidade, ele é um gato, né? Eu acho que eu vou querer voltar como gato. Mas aí na mesma hora eu pensei, mas o gato não lê, né? Não vê filme, assim, até vê, mas não entende, né? Será? Será que não entende mesmo? Eu sou Juliana Leverhagen, assim mesmo, como Nina Hagen, professora de linguagem, cinéfila, rocker e um pouco doida, já deu pra ver. Mas quem não é doido, né, gente? Quem não é um pouquinho doido? E se você não é inscrito no meu canal ainda, eu sempre digo, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Na hora que chegar o fim do mundo, resolve se inscrever no meu canal. Não. Inscreva, comente, curta, compartilhe, esteja aqui com a gente que vocês vão gostar muito. Aqui esperando a sua inscrição, sim, porque assim o YouTube vai entender que esse canal é legal, gente. Me ajudem a ajudar vocês. Muito agradecida. Vocês estão ouvindo a música, né? É o vizinho, hoje é sexta, né? Depois já é a semana do saco cheio para os professores, né? Fica, né? Já dá para entender, né? É autoexplicativo, né? O nome da. Mas a janela tá aberta, então eu vou fechar a janela rapidinho e volto. Peraí. Não sai daí, porque tem coisa boa hoje. Não sai daí. Bom, fechei a janela, mas eu acho que não vai. O som ainda vai, né? Porque o som atravessa fronteiras. Gente, é o seguinte, eu fiquei umas 2 semanas sem postar o vídeo, né? O quadro que eu tenho aqui no canal dos assistidos da semana, dos filmes que eu assisti durante a semana. Por quê? Porque final de ano para os professores é uma loucura, vocês não têm noção, é muita prova, é muita cobrança. Eu dou aula em 2 escolas, então é cobrança, é prova, é correção de prova, é fazer a prova, criar a prova. E são assim, eu tenho mais de 10, eu tenho 14 turmas, cada turma tem quase 50 alunos dentro da sala, então por aí vocês imaginam, né? E também aconteceram várias coisas também na minha vida pessoal que eu tive que fazer uma pausa. Lembra do vídeo sobre as pausas necessárias que eu fiz? Tá aqui no meu canal, é só procurar sobre as pausas, é um vídeo muito legal, vale muito a pena ver. E aí eu vi que eu precisava também fazer umas pausas e eu não conseguia também encontrar tempo para poder assistir, né, filmes, séries e tudo. Porém, eu consegui assistir alguma coisa que eu vou trazer aqui para vocês e também vou trazer aqui uns livros, sim, porque a leitura, né, o ato de ler, ele é mais flexível, ele é mais versátil, em qualquer lugar, né, a gente consegue ler, levando o livro com a gente tá numa fila, a gente tá esperando alguma coisa, a gente vai lá, abre a página, ou abre o Kindle e lê, né, mas já o filme, a série, né, o cinema, a gente tem que parar, sentar
e ficar ali assistindo. Então, infelizmente, eu fico muito triste por isso, eu não consegui ver muita coisa. E já já eu retomo a questão do gato no telhado, tá bom? Então aguarda aí, aguarda, porque essa é a cerejinha do vídeo aqui hoje. Bom, gente, de vez em quando eu vou colocar os meus óculos, porque, né, é aquela coisa. Eu assisti o novo filme do Superman. Vou assistir, gente, eu não vou negar, vocês já sabem disso, que eu sou muito fã de DC e Marvel, tá? E aí, eu sempre assisti todos os filmes do Superman. Aí foi lançado esse novo filme do Superman e eu falei, vou assistir, né? E posso falar pra vocês uma coisa? Eu não gostei. Mas é um filme que vale a pena ver. Vale a pena ver, tá? Mas vejam sem expectativa nenhuma. Filme muito leve, filme de sessão da tarde. É gostosinho de ver porque vai remetendo àqueles filmes do Superman do Christopher Reeve que eu, particularmente, acho os melhores, tá? Christopher Reeve forever! Aliás, eu deixo aqui também indicado para vocês o documentário dele, que até concorreu ao Oscar e tudo mais. É um documentário lindíssimo que conta a história dele, né? A história, né, vai até o acidente que ele teve, a amizade muito forte com Robin Williams, que também se foi, né, de maneira trágica. Ele tirou a própria vida, a gente sabe. Um atorzaço maravilhoso que eu amo. E assim, eu não sabia que os dois eram amigos de adolescência mesmo, sabe? E até o final da vida do Christopher, eles eram unidos. E assim, eu não vou contar muita coisa, porque eu vou deixar para vocês assistirem no documentário que tá aqui, né, pra vocês. Então, assim, esse documentário é a coisa mais maravilhosa. O Christopher Reeve, ele conseguiu, através do acidente que deixou ele tetraplégico, né, então, ao invés dele se entregar, ele usou isso que aconteceu com ele para poder dar voz, para poder ser a voz das pessoas com deficiência. E a sua inclusão, a inclusão, né, dos PCDs, e não excluir e discriminar essas pessoas. Então, assim, é muito incrível esse documentário, porque mostra toda a trajetória dele após o acidente, antes, né, e após o acidente também. E o cara era um atorzaço. Ele ficou estigmatizado, ele ficou assim, né, você olha pro Christopher Reeve, você pensa, Superman. Só que o cara, ele almejava muito mais e ele era um super ator mesmo. Eu acho que vale muito a pena assistir esse documentário, que é incrível. Mas o filme Superman, esse novo, ele deixou a desejar. É um filme assim, picolé de chuchu. Quem quiser assistir, tá aí a indicação. Mas eu recomendo o documentário, tá, gente? Assistam, depois vocês me falam, por favor, me falem, tá? Assisti a série Dias Perfeitos, a série nacional. Não confundam a série com o filme Dias Perfeitos, do Wim Wenders, que é outra coisa completamente diferente, tá, gente? Eu amo Dias Perfeitos de Wim Wenders, aliás, eu amo todos os filmes do Wim Wenders, mas eu assisti a série Dias Perfeitos, que é uma série nacional. Gente, essa série, sim, é uma série, sabe, muito bacana, é ficção, não é uma história real. E é uma série, assim, muito bem dirigida, muito bem, assim, o elenco muito bom, um elenco novo que eu digo não na idade, novo de caras novas, sabe, que atores que a gente não conhece, alguns, né? E eles são muito bons, a história é muito boa, ela te prende do início ao fim, é uma série, tá? Mas é uma minissérie, não é uma série que vai ter uma continuação. E ela te deixa tenso, sabe? Você fica tenso ali o tempo todo e a história é muito bem costuradinha, o roteiro muito bom, aí completamente desnorteada, tem um plot twist assim que vocês vão amar. Conta a história de uma adolescente, né? Uma adolescente não, uma jovem, né? E que ela despertou o interesse de um rapaz. E esse rapaz ficou obcecado por ela. Obcecado. Então, assim, praticamente o cara era um psicopata, né?
E tudo que ela fazia, tudo que ela falava, todo o movimento dela corporal, tudo, ele via como se fosse algo para ele, para chamar a atenção dele ou para mostrar para ele que ela estava com interesse nele também, o que não era, né, a realidade, mas na cabeça dele, da psicopatia dele, ele via isso como verdade. E aí ele chegou ali e tal e acabou sequestrando ela. Ele sequestra ela e leva ela para um hotel em Teresópolis, né, de montanha e tal, uma coisa mais na natureza, no meio da natureza. E aí a história acontece, eu não vou contar mais nada, porque eu acho que eu já até contei demais. Mas essa série é uma série que você tem que assistir sem saber muitos pormenores. Como diz o meu canal, grandes pormenores. Eu gostei demais, achei muito bom. Parabéns, Brasil! E para finalizar aqui a parte dos filmes, né, do cinema, eu assisti Manas, que também é uma produção nacional, com Dira Paz, maravilhosa, que a gente conhece, Dira Paz, né, fantástica essa atriz, inclusive ela também é produtora desse filme. Gente, vocês não tem, olha, é uma história real, tá? Foi baseado em relatos das manas que vivem na ilha de Marajó, lá no Pará. E que elas lá tem uma cultura de que os pais, eles são os primeiros a abusarem, vamos dizer assim, porque é um abuso sexual das filhas, né, de 12, 13 anos, 14, como se fosse assim, se você for namorar alguém ou ficar com alguém, eu fui o primeiro, porque eu tenho a posse, porque você é minha, porque eu sou seu pai, entendeu? Então isso é cultural, só que é um cultural, né, que é crime. E essas meninas, elas são chamadas de manas, porque elas ficam juntas, vamos dizer assim, elas umas se apoiam nas outras, porque todas elas sofrem com isso, né? E a maioria fica querendo sair dali por causa dos abusos e ir para a cidade grande e tudo para sair mesmo da família, porque enquanto estiver no seio familiar vai ficar sofrendo abuso. É chocante e são coisas que ficam no nosso país, que acontecem no nosso país, que muitas vezes a gente não tem ciência disso, né? A gente não sabe que essas coisas acontecem. Então, esse filme é muito importante, esse filme é muito necessário e é chocante. E é um filme incrível na parte técnica, falando tecnicamente do filme, é muito bem dirigido, os atores são muito bons, Dira Paz está maravilhosa, a fotografia, tudo muito incrível. Assistam esse filme, porque esse filme todo brasileiro, todo mundo e todo brasileiro precisa conhecer a história das manas que vivem na ilha de Marajó. Tem muitas coisas maravilhosas no Pará, tem muitas coisas maravilhosas no nosso país inteiro, mas infelizmente isso acontece. Muita gente não sabe que isso acontece, então esse filme é muito necessário. E é um filmaço, eu amei assistir, eu tive que ter um tempo para voltar, né, para poder digerir tudo que eu tinha visto, e assim, fica aquela sensação, pelo menos em mim ficou aquela sensação de impotência e de querer ajudar e de querer fazer alguma coisa. É um filme necessário, gente, assistam, é do nosso Brasil também, tá? Produção nacional, maravilhoso e muito, muito forte, tá? Assistam, depois vocês me falem. Então, com isso, a gente encerrou aqui a parte do cinema. E agora eu vou para a literatura. Hoje a gente vai dar uma mescladinha aqui, beleza? É assim, gente, falei do gato, né? Eu vou voltar no gato. Não esqueçam do gato no telhado e não esqueçam que eu também gostaria de ser um peixe para nadar no límpido oceano, não no aquário, não quero ficar presa. Bom, então vamos lá. Olha o meu Kindle, que bonitinho, ele é lindo, meu Kindle, essa aqui é a capinha dele, né, para proteger, que eu quero que ele fique bem protegido.
E aqui eu consegui ler aqui uns 3 livros. Mas o que que acontece? Como minha vida é muito corrida na questão, né, que eu sou professora, mãe solo, é aquela coisa, resolver coisas da minha vida pessoal, do trabalho, enfim, várias coisas. Então o que que eu tô fazendo? O livro físico eu leio durante o dia, quando eu consigo essas pequenas pausas durante a minha correria. E o Kindle, os livros que estão aqui no Kindle, eu leio à noite quando eu me deito, aí eu apago as luzes e aí a luz aqui do Kindle é bem suave, não atrapalha nada, a visão não faz mal para a saúde, e aí eu leio pelo Kindle. Então eu consegui ler aqui uns 3 livros. Então eu vou mostrar, eu vou deixar o último, eu vou deixar o último pro final. Já querendo ser redundante, o último pro final, porque aí a gente vai entrar na história do gato. Pode ser? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos aqui que eu vou achar aqui o livro pra mostrar pra vocês. Gente, meu cabelo tá todo arrepiado, ele tá crescendo pra tudo quanto é lado. Li esse que maravilhoso da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Gente, esse livro aqui, ele tem 90 e poucas páginas, menos de 100 páginas, mas ele é a coisa mais incrível do mundo. O que tem de peso aqui, vocês não têm noção, sabe? Eu acho que muita gente deve ter lido, é um livro famoso, muita gente deve ter lido, e quem não leu, leia, tá? Deixa eu dobrar aqui. Leia, porque isso daqui é necessário. Isso daqui é como se fosse um manual mesmo, né? É um pequeno manual, um pequeno, porque aqui não tá tudo, mas é um pequeno manual antirracista que todo ser humano deveria ter dentro do bolso. Aqui ela fala sobre o racismo estrutural, né? Que é a questão daquela questão, eu não tenho nada contra negros, até tenho amigos negros. Gente, isso é ser racista. Até tenho amigos negros, você coloca o negro, né, a pessoa negra ali como um ser humano inferior. Porque olha só como é que eu sou legal. Eu tenho amigos negros. Não é nesse sentido. Então aqui ela mostra muito como que a gente deve agir para não ser racista, não ter atitudes racistas, mesmo que seja sem intenção, mesmo não seja intencional, para que a gente perceba na nossa fala e na fala dos outros, quando estiver sendo racista, para que a gente perceba a nós mesmos e os outros, né? Para que a gente entre ali numa conversa, numa roda de conversa e consiga perceber o que está sendo dito. Nós somos todos iguais, a gente tem que parar, porque o racismo estrutural, ele existe no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, e às vezes nós, sem percebermos, nós falamos alguma frase que é racista, temos alguma atitude que é racista, sem perceber, sem intenção, inocentemente, entendeu? E aqui fala também sobre a questão do capacitismo, né? Por exemplo, você virar e falar aquela expressão que muita gente usa, né? Ah, deu uma de João sem braço. Sabe? Parar com essas expressões capacitistas. Tá, até que ela é uma negra bonita, né? Ela é uma negra bonita. Uai, não, ela é bonita. Tá? Não importa a cor, a raça, tá? Não tem que falar, ninguém fala, ele é um branco bonito, né? Então a questão do João sem braço. E as pessoas que não têm o braço, né? E as pessoas deficientes, são frases capacitistas, são frases que estão dentro de uma coisa discriminatória, sabe? Então esse manual, gente, isso daqui, tá? Isso daqui é necessário demais. Leiam, e quem já leu me fala, tá bom? Da Companhia das Letras, tá, gente? Companhia das Letras. Beleza? O maravilhoso Cartas a um Jovem Poeta, do Ranier Maria Rilke. Gente, que livro mais lindo! São cartas trocadas entre o Ranier Maria Rilke e o Capus, que é um jovem poeta, né? Por isso que chama Cartas a um Jovem Poeta.
Esse livro vamos ver se no Kindle aparece, é da Planeta, tá aqui embaixo, aqui ó. Planeta. Gente, o Capus é um jovem poeta e que ele é totalmente fã demais, ele admira demais o Rilke e ele começa a trocar cartas com o Rilke também, enviando os seus poemas para o Rilke, para ele poder dar as suas, né, observações ali, falar para ele o que ele achou e tudo mais, mas ao mesmo tempo que eles vão trocando essas cartas, esse jovem poeta, ele vai falando sobre a vida dele, sobre a depressão que ele tem, sobre ele não se encaixar na vida, então são debatidos temas aqui muito, muito importantes e muito maravilhosos da vida, e olha, gente, o Rilke, que ser humano mais lindo, ele é tão gentil, ele é tão maravilhoso nas cartas, ele termina as cartas com, sabe, gratidão, com todo o meu respeito e admiração. Ele tem sempre palavras tão acolhedoras e tão incentivadoras para esse jovem poeta. E o jovem também sempre com muito respeito, muito respeitoso ao Rilke, e o Rilke também devolvendo esse mesmo respeito. Então é uma troca de cartas tão maravilhosa. E assim, e depois esse jovem poeta, o Capus, né, ele vira um oficial lá do exército e tal, porque está acontecendo a guerra e tudo mais. E aí acaba que eles, né, param de trocar essas correspondências. E pelo que a gente lê no livro Cartas a um Jovem Poeta, a sensação que nos traz é que existe ali, eles não se conhecem pessoalmente, mas existe ali um apreço, uma admiração mútua. Porém, eu fui pesquisar depois sobre tudo isso, né? E foi dito que não há relação nenhuma de que existia essa admiração verdadeira mesmo. Inclusive, parece que teve, aqui no livro, tem um tempo grande, de uns 3 anos mais ou menos, que eles ficam... O Capus manda uma carta para o Rilke demora aí uns 3 anos, ele tá muito doente também, tratando da sua doença, né, e tudo mais. E ele demora mais ou menos uns 3 anos para poder responder a Capus, então, mas responde com o maior respeito e tudo, e falando sempre palavras muito maravilhosas que servem para todos nós. Mas é dito que parece que chegou num momento ali em que houve um certo mal-estar entre os dois, mas que partiu do Rilke. Então meio que o Rilke quis meio que começar a se afastar dessa suposta amizade, dessa ligação entre os dois. Então o Rilke começou a se afastar devagar, né? E aí acabou que eles não trocaram mais cartas, mas muitas das cartas que eles trocaram se perderam, então não estão aqui, não são todas as cartas que estão aqui, mas o livro é incrível, é maravilhoso, e eu acredito mesmo que teve um momento que eu estava lendo, eu pensei assim, gente, esse jovem poeta tá falando umas coisas aqui que esse Rilke não vai concordar não, ele vai se emputecer. Mas nesse momento em que eu senti isso, numa determinada carta ali, do Capus para ele, eu percebi que ali o Rilke já não gostou muito, e aí realmente isso aconteceu, eles tiveram um desentendimento ali, mas um desentendimento que por parte do Rilke, que ficou dentro dele, e ele se afastou. E também tem, né, tem relatos, né, de pessoas que falam que uma vez numa festa, teve uma festa e o Rilke estava presente e o Capus também. E que eles trocaram ali meia dúzia de palavras pessoalmente, que o Capus conheceu o Rilke pessoalmente, e que trocaram ali meia dúzia de palavras só, nada mais. Mas isso é especulação. Isso não é a realidade, isso fica aí em aberto se isso realmente aconteceu. Mas a questão do mal-estar e do afastamento de Rilke com o Capus, isso foi real. Realmente ele chegou um momento que ele não respondeu mais e aí acabou-se. Mas
É maravilhoso, gente, vocês têm que ler. Isso daqui também é outro livro que a gente coloca no bolso e leva, porque tem ensinamentos aqui maravilhosos. O Rilke, ele é fantástico, o Capus também escreve muito bem, então, assim, isso aqui é mágico, é mágico. Cartas a um jovem poeta. Agora a gente vai para a cereja do bolo, a gente vai para a cereja do vídeo. Vamos lá. Eu vou até fechar o meu Kindle aqui para falar rapidamente com vocês. Falei que queria ser um gato, né? Tal, papapá. E aí eu pensei, mas gato não lê, gato não, né? Aí quando eu pensei gato não lê, eu lembrei do livro que eu tô lendo aqui no Kindle. Eu vi esse livro, eu vou mostrar para vocês. Autobiografia de um Polvo e Outras Narrativas de Antecipação, da editora... Peraí. Bazar do Tempo. Olha, gente, o meu Kindle é preto e branco, então tá, a capa é toda coloridinha, bonitinha. Autobiografia de um Polvo e Outras Narrativas de Antecipação. Eu achei esse nome incrível. Falei, gente, esse livro deve ser muito bom. E falava, né, aí eu lia antes para saber se eu ia ler mesmo, li mais ou menos ali sobre o livro, e estava dizendo que era um livro que usava ali alguns animais para poder debater sobre filosofia, sobre questões sociais, ciência, tecnologia, meio ambiente, política. Eu me interessei, eu falei, nossa, deve ser incrível, porque o polvo, né, tem lá os tentáculos e tal. A autobiografia, então eu imaginei o quê? Eu imaginei que é um polvo que estava contando uma história, né? E que envolvia tudo isso que eu falei, filosofia, sociedade, política, religião, tudo, tudo. Vamos por partes, vamos por partes. Gente, esse livro aqui é o seguinte, logo no início já é falado lá que é uma obra de ficção, que os nomes ali, os estudiosos todos, os cientistas, os literatos, todos os que aparecerem no livro são ficcionais. Beleza, até aí beleza, beleza. E também disseram que o livro, é dito no livro que, ai, apertei aqui, deixa eu voltar, que é passado num futuro, bem futuro mesmo e tal, onde os animais conseguiam se comunicar de uma forma mais precisa. Até aí também tudo bem, tudo bem. Falei, já que é uma obra de ficção, a gente abre leque para tudo, né? Beleza, até aí tudo bem. E aí, comecei a ler o livro. Beleza, tô até sacudindo aqui. Comecei a ler o livro. O livro ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo trata das aranhas. O segundo capítulo trata dos bombantes. Os bombantes são tipo aqueles animais, tipo canguru que vive na Austrália, que são aqueles animais que têm uma pele sobressalente e tal. Lembra muito gambá. São os marsupiais, tá? E o terceiro e último, os polvos. Então vamos lá, vou tentar ser breve, é um livro que eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre ele, mas vou tentar ser breve, tá? Esse livro aqui, gente, é uma disgrace. Uma disgrace. Aí você vai me perguntar, Juliana, então você parou de ler, né? Não, eu tô no último capítulo, eu tô já quase acabando o livro, porque eu falei, eu vou até o fim, eu quero ver o que vai dar essa comédia. O que acontece, gente? Nada contra os animais, eu acredito sim que os animais e todos os seres vivos, plantas, todos os seres vivos, eles se comunicam com a gente, eles se comunicam com o mundo, eles têm as suas formas de comunicação, tá? Eu acredito nisso, eu amo os animais, tá? Para deixar isso claro. Porém, nesse livro, eles dão uma ousadinha, para não dizer que a ousadia deles beira o ridículo. No futuro, surgiram os terolinguistas. Tero, T-H-E, tá? Terolinguistas. E os teroarquitetos. E os tero não sei o quê. Tudo no tero. Tudo Nutella. E os terolinguistas, eles
estão estudando a linguagem, estudando a comunicação desses animais específicos que estão nos livros, as aranhas, os bombantes e os polvos. As aranhas, eles conseguiram descobrir que as aranhas são cantoras. E vou além. Aliás, eu não, eles foram além. Ele foi além, né? Elas são cantoras de ópera e elas também compõem as suas próprias músicas. E assim, gente, do jeito que é dito aqui, do jeito que é escrito aqui, sinceramente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, ou se eu ficava assim, tipo, oi? Beleza, vamos lá. Eu tô resumindo, tá? Porque o negócio vai muito além. No que se trata dos vombantes, os vombantes é o seguinte, os vombantes são animais que as fezes deles são em formato de cubo, são quadradas, tá? Então eles começaram, os terolinguistas e os teroarquitetos começaram a pesquisar por que as fezes dos vombantes são quadradas. E aí eles descobriram que são quadradas por causa da comunicação. Porque eles vão fazendo os cocozinhos e aqueles cocozinhos vão sendo formados muros e muros e muros e muros. E esses muros querem dizer uma coisa específica. Por isso que eles cagam quadrado. E assim, eles colocaram um vombante dentro de um laboratório, igual rato de laboratório, para ver como que ele cagava lá dentro. Desculpa, mas cagava, né? E dentro do laboratório, o cocô dele não saiu quadrado. E aí eles viram que eles tinham que estar em liberdade para poder cagar quadrado. Senão, ia atrapalhar toda a comunicação dos vombantes, né? Porque eles, através das fezes quadradas, eles estavam sendo poéticos também, né? Era uma forma de escrever poesia. E outra, os vombantes, uma turma de vombantes e outros animais também, foram, inclusive as formigas, foram convidados para um evento, né, uma reunião dentro da ONU. Com a Unesco e várias outras entidades aí, filantrópicas ou não, para que eles fossem ouvidos. Beleza, vamos lá para os povos, então, vamos lá para os povos. E aí a gente chega, e olha gente, tá? O que eu tô falando aqui é 0,1% do que a gente lê aqui de coisas completamente, enfim, eu vou chegar lá. Os povos, quando chega nos povos, eu falei, vamos ver se agora esse negócio aí fica mais, né? E aí eu vou confessar para vocês, no capítulo que fala sobre os povos, até dá para ir que tem coisas ali muito interessantes que realmente está entrando ali aqui dentro da filosofia, da sociedade, de como a gente enxerga o mundo, de como a humanidade está se comportando, tudo isso. E lembrando que essa história é de ficção, lógico, né, Laura? E é passada, assim, muito no futuro, só que não especifica a data exata, o ano exato, então a gente não sabe. Mas é bem no futuro, que pode ser, né? Mas pode ser não. Vamos lá, vamos voltar. É bem no futuro, porém, esses animais, essa comunicação, essa linguagem, ela existe desde o século 17, 18. Então, não é uma questão de evolução dos animais, tá? Não é uma questão de que, no futuro os animais vão ser assim. É uma questão de, eles sempre foram assim. O que mudou foi que surgiram os terolinguistas, que conseguiram decifrar o que eles estavam tentando mostrar pra gente. Inclusive, as aranhas, tem um momento aqui que fala que as aranhas estavam alertando o ser humano. E que elas falavam que uns terolinguistas lá conseguiram entender que elas estavam falando assim, corra, 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 o fim está chegando, o fim está chegando. Alguma coisa assim. Bom, vamos para os povos agora, né?
E aí os povos a gente sabe que eles têm uma tinta, né, que eles soltam assim para se defender e tudo. E aqui essa tinta, ela é vista, né, ela é falada, tratada como uma tinta de caneta mesmo, tinta para se escrever. Então aqui os povos, aqui os povos, eles são poetas, eles são literatos, eles são poesia pura, eles escrevem poemas, e poemas maravilhosos. Inclusive tem um poema de um povo aqui chamado Sam, acho, tem um nome, o povo, acho que é Sam, ou Samuel, alguma coisa assim. Cara, o poema do povo! Lindo! E assim, ele consegue escrever com um tentáculo só e com o outro ele consegue fazer uma outra coisa. Então os povos, eles têm uma flexibilidade por conta dos vários tentáculos, né? E eles são encontrados, e são tipos de povos, né? Esses tipos que são tratados aqui na autobiografia de um povo, são tipos encontrados na Austrália, e as aranhas também, e os vombantes também, né? É meio, né? É tudo bem australiano, tá, gente? Só na Austrália, tá? E eles moram em ilhas chamada gente, é Octi alguma coisa, porque eu não tô lembrando aqui, eu devia estar anotado. Porque eu não consegui nem memorizar. É tudo octo, porque ligado a octo de oito tentáculos, né? E a gente sabe que polvo em inglês é octopus, né? Tá? E eles escrevem poemas maravilhosos. E esse poema do povo Sam, gente, que coisa incrível. Não, sério, não, agora eu tô falando sério. No livro, o poema é incrível, incrível. E todos os poemas e todos os escritos, né, porque eles se dedicam, a vida deles é se dedicar à escrita, a poemas, à escrita, tá? Claro, não acabei ainda o livro, pode ser que venham mais surpresinhas por aí. Mas, e assim, eles vivem, e aí começou a ter um convívio com os humanos dessas ilhas, que também tinham humanos ali nessas ilhas, tem humanos nessas ilhas. Ui, apertei alguma coisa aqui, depois volta. E aí tem humanos nessas ilhas, e esses humanos, aconteceu o quê? Uma simbiose com os povos. Então, as crianças principalmente, as crianças dessas ilhas, onde esses povos, escritores, poetas habitam, elas são chamadas de sim-crianças. Sim, contrário de não, sabe? Sim mesmo. Sim-crianças, sim de simbiose, né? Sim-crianças. Então elas têm habilidades também, como do povo, porém os povos não têm as habilidades das crianças, dos humanos, tá? Então é uma ilha de humanos e não humanos. E essas crianças são chamadas de sim-crianças porque elas conseguem entender o que o povo está querendo dizer. Então os terolinguistas vão até lá e conversam mais com as sim-crianças do que com os povos em si, porque os povos, eles são muito arredios, eles não gostam muito, eles são antissociais, eles são mais introspectivos, porém eles gostam muito de escrever. Então, assim, o que acontece? Nessa parte do povo, e talvez isso justifique o título do livro, né, a autobiografia de um povo, apesar de não ser uma autobiografia, porque não é o povo que está falando, não é o povo que está escrevendo, então eu achei assim muito, entendeu? Enfim. Nessa parte, no último capítulo, que trata sobre os povos, eu achei já um pouco assim, menos pior, porque fala sobre coisas reais mesmo, que dá pra gente pensar. Porém, não é quando joga o povo ali no meio falando que ele faz isso, faz aquilo, aí já começa a complicar um pouco a cabeça e a gente já começa a ficar meio assim, puta, eu tô lendo isso mesmo. Ah, Juliana, mas pode ser que isso seja verdade mesmo. Pode ser que essa questão das aranhas, das formigas, tem as borboletas do México também, que essa parte também eu achei interessante, porque aí quando tem o Dia dos Mortos no México, né, as borboletas, elas voam em bando até o México para levar as almas dos mortos junto com elas. Isso eu achei até bem filosófico, achei bem poético isso, e
sei lá, isso aí pode ser, né? Uma coisa espiritual, isso realmente pode ser, né? Mas as outras coisas, gente, eu achei assim, eu só peguei esse livro aqui para ler porque eu gostei do título e achei interessante essa coisa da antecipação e outras narrativas de antecipação. Porém, eu não vi nada de autobiográfico e, assim, acredito que os animais se comunicam sim, mas não dessa forma, ó, gente. Os polvos, as aranhas entrando dentro da ONU para falar. Agora, tem uma outra. Tá? Vamos por outro caminho. Ou então eu sou muito burra. Então é isso, assim, para quem se interessar em ler. Então eu falei a questão lá do gato, peraí. Eu falei a questão do gato e tal, porque aí eu lembrei, né, dos animais aqui desse livro. Autobiografia de um Povo e Outras Narrativas de Antecipação. Quem tiver interesse em ler, leia. Mas aí eu peço, por favor, que me fale se vocês acharem que eu viajei. Mas, sinceramente, eu acho que é um livro que daria um filmaço. Mas teria que ser dirigido pelo Yorgos Lanthimos, tá? Aquele diretor zaço que eu amo, que dirigiu Pobres Criaturas, que dirigiu Dentes Caninos, que o Lagosta, que é o Lagosta, gente, o Lagosta é bem nessa vibe, né? Que são pessoas, né, que são colocadas dentro de um lugar, elas têm um tempo ali para poder encontrar o parceiro, né? São pessoas solteiras, elas têm um tempo para encontrar um parceiro, e se elas não encontrarem um parceiro e dentro daquele tempo, elas se transformam em um animal ali. Um animal qualquer ali, sabe? Então esse filme é bem legal, então fica a indicação desse filme aqui também, O Lagosta, de Yorgos Lanthimos, que é maravilhoso. E esse livro tem mais ou menos essa vibe para essa questão dos animais. Então eu acho que se o Yorgos Lanthimos pegasse esse livro e transformasse ele em filme, eu acho que seria sucesso. Mas ele, como livro, eu achei ele... até a linguagem dele, achei... Ah, gente, eu achei ruim, tá? Vou falar a palavra, achei ruim, é uma desgraça, eu tô pé da vida, mas eu vou até o final. Agora, se eu estiver enganada, então eu peço a vocês, tá? Que se vocês tiverem curiosidade de ler, que vocês leiam e me falem, Juliana, você não entendeu. Você não entendeu a essência do livro, a essência da história, você não entendeu. Pode falar, não vou achar ruim não, tá? Porque eu sou ser humano, às vezes eu realmente não tô entendendo. Às vezes eu não tô entendendo. Ué, isso é normal, não tô entendendo. Beleza? Vocês me falem, tá? Por favor, se vocês forem ler. Mas, gente, eu tô muito revoltada. Eu tô revoltada porque, assim, eu tô indo até o final, porque eu quero ir até o final, porque pode ser que eu mude de ideia, pode ser que no final aconteça alguma coisa que vá destruir tudo isso que eu falei pra vocês. E aí, se isso acontecer, eu faço outro vídeo aqui rapidinho, um vídeo curtinho pra falar. Falar, gente, me perdoe, me desculpe, eu estava totalmente equivocada. Lembrando de se inscrever, quem chegou até aqui, por favor, se inscreva. Obrigada a vocês todos que ficaram até aqui comigo. Né? Espero não ter falado tanto, mas acho que eu falei, porque eu falo demais. Mas é assim, gente. É assim, dá mais uma geminiana de repouso, sozinha. Ai, que fala mesmo. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu desejo muita saúde, muita paz pra vocês, muita harmonia, que vocês tenham um final de semana e uma semana maravilhosa. E eu vou voltar essa semana, prometo, com os assistidos da semana. Essa semana eu vou assistir bastante coisa e vou fazer pra vocês o quadro que vocês tanto gostam de saber o que eu vi, o que eu não vi, tá? E comentem aqui pra mim o que vocês acharam da autobiografia de um povo. E dos outros também, se vocês já leram também, se vocês já viram. Ah, gente, não esqueçam, assistam esse filme Manas, tá? Por favor, por favor. E o documentário do Christopher Reeve. Aliás, tudo aqui que eu indiquei, tá? Só a autobiografia de um povo, assim, que eu não indico, tá? Eu tô falando dele, mas não indico. Mas se a pessoa tiver curiosidade, se vocês tiverem curiosidade, vá. E até gostaria, para poder fazer aquilo que eu falei, falar para mim se eu tô viajando ou não, porque para mim a pessoa que escreveu esse livro aqui, ela devia estar completamente alucinada. Ela estava completamente alucinada. Isso aí é fato, isso é fato. Você lê o livro, assim, Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que fichinha perto da loucura desse livro aqui, gente. Sério. Bom, essa é a minha opinião. Posso estar errada também.
Tudo de bom pra vocês e vamos repetir o nosso mantra. A minha vida só melhora. Beijo pra vocês.